Números 3. Levantou-se Josué. Josué 3. Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram para o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu no fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da madrugada de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor. Disse Josué: nisto conhecereis que Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, aos jerezeus, aos gingazeus, aos amorreus e aos jebuseus. Eis que a arca do concerto, Senhor de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão. Se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão mais longe da cidade de Adã, que está da banda do Sartã aos que desciam ao mar de Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todos a separar-se, então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio de Jordão, e todo Israel passou em seco, até que o povo acabou de passar. Josué 4. Sucedeu que, pois, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um. Mandai-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco à outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um. E disse Josué: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra
sob o seu ombro, segundo o número das tribos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. Quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre memorial aos filhos de Israel. Fizeram os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué. E levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram ali. Levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão de pé, até que se cumpriu quanto o Senhor Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, no meio da tribo Manassés, armados na frente de Israel, como Moisés tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué, dizendo diante de todo Israel: temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão, e deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca subiram no meio do Jordão, as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco. As águas do Jordão se tornaram o seu lugar, e corriam como antes, como todas as ribanceiras. Subiu o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais o que significam estas pedras, farei saber vosso filho, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas diante de vós, até que passasseis, como o Senhor do Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias.